Bom dia, gente. Bom dia. Eu tô aqui tomando café e eu tô me organizando porque esse ano eu vou fazer Páscoa aqui na minha casa. Pra quem não sabe, eu trabalho num posto de gasolina, sou auxiliar de cozinha. Eu era confeiteira lá, mas daí agora eu sou auxiliar de cozinha lá. Mas não é sobre isso que eu vim falar. E eu percebi que eu acho que talvez eu possa dar diquinhas pra você que também quer fazer Páscoa na casa, tá? Eu sei que às vezes é. Gente, vai ter barulho, mas é por causa da rua, tá? Enfim. Eu sei que às vezes é difícil a gente começar a fazer algo, porque eu, mesmo já tendo feito outros anos, eu ainda tô assim, ai meu Deus, como que eu vou fazer aqui em casa? Porque a gente sempre acha que não é o momento ideal, sabe? A gente sempre acha que ai, não vai dar. Então, eu tipo, fiz umas anotações aqui para coisas que eu ia precisar, né? Para as coisas que eu tenho que organizar. E eu falei, poxa, eu vou falar isso no vídeo pro pessoal, vai que eu posso ajudar alguém aí, né? Óbvio, já vou partir da, logo do início, que é o mais simples do simples, tá bom? São dicas bem simples mesmo, para ajudar para quem quer começar. Só quem quer começar mesmo fazer a Páscoa. E às vezes são coisas que a gente não para pra pensar, mas eu acho bacana, né? Porque como eu tô fazendo essas anotações, eu acho que seria legal, seria, né, bom para vocês. Então vamos lá. Gente, a primeira anotação que eu fiz é o ambiente. Eu sempre botei defeito aqui na minha casa. Como vocês podem ver, ela é totalmente azulejada, belezinha. Só que ela tem um grande problema. Ela é muito quente. A minha casa ela é muito, muito, muito quente. E a cozinha ela realmente é bem pequena. Então eu pensei no que eu poderia melhorar. Então aí quem tem a cozinha parecida com a minha, o ambiente parecido com o da minha casa, também não tem ar-condicionado. Seria ideal ter ar-condicionado. Mas como eu não tenho, eu tenho que pensar numa forma melhor para armazenar essas casquinhas aí. Hoje eu não vou falar sobre recheio, tá bom? Vou falar sobre as casquinhas de ovos. Primeira coisa, o ideal a gente tem um cômodo fresco na casa. Aqui em casa, nenhum cômodo da minha casa é fresco. Então eu armazeno dentro da geladeira. Mas não é de qualquer jeito. O ideal, gente, é a gente ter aquele papel chumbo. Que ele tem uma folhinha, tipo uma folhinha de papel manteiga, sabe? Dentro. Não é exatamente papel manteiga, mas ele tem uma folhinha. Se você não tem esse papel chumbo, quando eu comecei, o que eu fazia? Eu cortava o papel manteiga, sabe aquele que a gente compra no mercado mesmo? E eu cortava quadradinho do tamanho do ovo, revestia o ovo e ainda passava papel alumínio. Encaixava uma casquinha na outra e colocava dentro de uma caixa de isopor e armazenava dentro da geladeira. Porque assim, se a gente deixa para fazer tudo na última hora, a gente acaba se embananando, mais a gente que trabalha fora. Então eu armazenava desse jeito. Ai, que é meu protetor de tela. Ó, gente, eu vou ficar apertando aqui, mas é por causa que o meu celular, não sei o que acontece. Enfim, então eu sempre fazia isso. Hoje eu já opto por usar papel chumbo, mas quem não tem, dá pra fazer isso também, tá? Pra mim, nunca alterou o gosto, nada. É o jeito mais simples e mais fácil que dá pra fazer, pra você armazenar as casquinhas dentro de um isopor, dentro de uma caixa de isopor ou dentro de uma caixa de papelão. Se você tiver isopor, é melhor. E sempre separando uma casquinha da outra. Insufia uma casquinha em papel manteiga e insufia um alumínio. Acho que esse seria o primeiro passo para você conseguir fazer uma Páscoa mais tranquila. Mais ainda se você for sozinha, se você não for ter ajudante, ou até mesmo supor que você quer fazer para família, mas você não quer deixar para fazer no dia do feriado. Você pode fazer antes, armazenar as casquinhas e depois só rechear no dia que vocês forem comerem. Super legal, né? Outra coisa, como a minha casa era quente, então eu fazia isso para armazenar as casquinhas. E eu sempre fazia às vezes à noite ou muito de manhãzinha, porque a minha casa é muito quente. Agora, se a sua casa não for quente, você pode fazer as casquinhas, embalar ela do mesmo jeito que eu falei para vocês e deixar às vezes numa caixa na mesa, na cozinha ou em algum cômodo mais fresco da sua casa. Também daí não precisa ir à geladeira, tá bom? É que a minha casa realmente ela é muito quente, então não tem como deixar fora. Outra coisa, o que você vai precisar para esse início? Um micro-ondas ou um fogão, né? Só, gente, o que acontece? Pra mim, eu falo eu tinha muita dificuldade de temperar o chocolate. E eu ainda tenho por o fato da minha casa ser quente. Olha que doido, né? Mas eu tenho muita dificuldade. Então, normalmente, eu opto por pegar chocolate já temperado, comprar chocolate já temperado.
Procurar sempre pegar o meio termo, porque a gente que está começando não vai ter um dinheirão para investir. Então, não às vezes compensa você comprar um chocolate super caro, ou também um chocolate muito barato também não é legal. Então, sempre procurar o meio termo, sabe? Um chocolate que não seja tão caro, mas também não seja tão ruinzinho, sabe? O meio termo é a melhor opção. E eu sempre comprava chocolate temperado. E esse ano eu vou fazer a mesma coisa, eu vou comprar chocolate temperado. Esse ano teve uma diferença, porque esse ano eu encomendei um mármore para colocar aqui em casa, só que ainda esse mármore não chegou. Então eu não posso contar com esse mármore. Então vou fazer igual eu fiz outros anos, igual eu também fazia lá no posto, né, onde eu trabalhava. Vou trabalhar com chocolate já temperado. Eu acho mais fácil, eu acho mais prático, mas depois, conforme você vai pegando habilidade, aí é legal trabalhar com chocolate nobre, porque tem um outro tchan. Enfim, falei do fogão, falei do micro-ondas, falei do chocolate, falei para vocês armazenarem, que é muito importante, né? Alumínio, manteiga, chumbo e tal. O chocolate é a mesma coisa, gente. O ideal é sempre pegar. Olha a minha tela aqui. O ideal é sempre deixar o chocolate, todos os insumos que você usa em lugar fresco e arejado, porque senão, gente, dá trabalho, eles, sabe? Ou também, se você coloca ele na geladeira sem você tomar um cuidado, ele dá aquela esbranquiçada, então o ideal é fazer igual eu falei. Faz a casquinha, guarda bonitinho e armazena na geladeira, ok? Importantíssimo, gente, o espaço que a gente vai trabalhar estar desocupado. Por exemplo, às vezes é a cozinha da sua casa. Eu super entendo, porque eu também vou fazer em casa. Mas o ideal, gente, é a gente ter uma bancada pra gente trabalhar. Bancada que eu falo pode ser uma mesa, né? A mesa da sua cozinha, pode ser, mas tem que estar livre, bem limpinho, higienizado. Ó, por exemplo, aqui em casa eu tento não usar coisas com muito cheiro pelo fato eu ser alérgica, sabe? Tipo, coisas com muito cheiro. Mas eu sempre usei, colocava naquele frasquinho, sabe? Tipo de borrifar assim, água e vinagre pra passar nas coisas. Porque dava a impressão pra mim que tava limpinho e eu gosto de limpar as coisas com vinagre. Mas o importante é você deixar tudo limpinho. Deixa tudo bem limpinho, tudo bem organizadinho. E uma dica muito legal pra higiene e pra depois dar menos trabalho pra vocês. Porque não é fácil limpar chocolate das coisas. Principalmente se a cozinha for branca igual a minha. Eu insufilmo. Tudo que eu posso insufilmar, eu insufilmo. Ou seja, eu insufilmo micro-ondas, eu insufilmo pia, nossa, eu insufilmo tudo. Acabei de me tocar que eu falei do fogão, né? Porque o fogão, gente, porque se você não quiser derreter o chocolate no micro-ondas, você pode fazer banho-maria no fogão. Mas é muito mais fácil no micro-ondas, sabe? De 5 em 5, sabe? Vai mexendo pra ele não queimar. É mais fácil no micro-ondas, tá? Se vocês quiserem, eu posso fazer só um vídeo explicando como fazer a casquinha, tudo. Aqui é mais mesmo pra dar um apanhado geral pra você como começar essa Páscoa, tá bom? Mas aí vocês escrevem aí embaixo. Enfim, então eu filmo tudo que eu posso filmar. Mesa, se tiver uma bancada, eu filmo bancada, porque pinga chocolate, faz uma bagunça mesmo, depois pra limpar é o ó. Principalmente o micro-ondas, onde você vai derreter o chocolate pra você colocar na forminha, é caótico. Então, sempre preciso filmar as coisas. Outra coisa, porque eu coloquei aqui, gente, mas né, vai ficar meio perdido, mas as forminhas. O que eu recomendo pra vocês que vão fazer o primeiro ano de Páscoa? Comprar forminhas que tenham 3 partes. Eu acho que eu tenho uma aqui que chegou, que eu vou mostrar pra vocês. Não reparem, tô de pijama ainda. Ó, por exemplo, forminha assim. Você encontra no Mercado Livre, você encontra na Shopee, você encontra em todo quanto é lugar. Essas forminhas na internet. Forminhas assim. Tá vendo? Que tenham 3 partes. Que você vai colocar, vamos supor, ele vem com o marcador aqui, ó, celular, ó. Ele vem com o marcador aqui, não sei se vai dar pra ver, tá vendo? É um marcador. Você vai colocar o chocolate até aqui. Aí tem esse aqui, porque você vai pressionar o chocolate e aqui. Aí vai fazer a casquinha. O que acontece? Quando a gente tá começando, a gente não tem muita habilidade, e eu falo porque eu também já fiz muito isso. Eu ainda acho que eu tenho muito que aprender, tá? Porque eu ainda erro bastante. Mas, quando a gente tá começando, essas forminhas ajudam demais, demais. Porque a gente não sabe direito a dosagem. Aí, se você faz, tipo, se você só pincela,
você tem que dar aquele trabalho de levar na geladeira, tirar da geladeira, levar tipo, pra ele secando. E essa não, você faz de uma vez só. Então você faz a sua casquinha de uma vez só, sabe? Você pode rechear ali mesmo, depois só cobrir, tampar o ovo. Então o ideal é essa forminha, com 3 partes. Sempre quando você for pesquisar, coloca assim, forma de Páscoa, né? Você digita a grama que você quer, 3 partes. Porque vai ser muito mais fácil pra você trabalhar. Óbvio, tem gente que já tá acostumada com aquela outra, mas eu, no meu início, eu ia gostar que alguém me indicasse que é uma forminha de 3 partes, que facilita muito a vida. Utensílios, já que eu entrei nessa parte de forminha, utensílios muito legal, que, que é ideal pra você ter. Um bowl que caiba no seu micro-ondas, né, pra você derreter o chocolate. Que não tenha, se possível, gente, ser um bowl liso, assim, sabe? Que não tenha muitas, vamos supor, um tapor às vezes muito desenhado, pra não parar o chocolate, uma coisa mais, seja mais fácil pra você raspar. E aquelas colher pão duro, sabe? Que fala que é pão duro, que é uma colher, eu acho que vocês já devem ver. Vou pegar pra vocês, eu tenho aqui também uma. A minha tá suja porque eu fiz ovo, mas ó, essa dessas aqui, tá vendo? Tá, que eu fiz ovo com elas, amigos, tomando café. Ó, dessa aqui, tá vendo? Seria ideal. Por quê? Por quê? Porque ela raspa tudo, entendeu? Ela raspa tudo e também ela é mais fácil na hora de você tirar o chocolate, derreter. Ela é. Então são utensílios que compensa muito ter, sabe? Ahn, outra coisa importante, deixa eu ver, pra não esquecer nada. Eu vou esquecer alguma coisa, porque eu sou cabeçudinha. Ahn, deixa eu ver. Eu acho, gente, que acho que é tudo, sabia? Dessa parte, esse primeiro momento, assim. Ter colheres pão duros vai ajudar muito, principalmente colheres de silicone, ajuda demais. Bowls para você fazer o chocolate. Ah, bacana também. Se você tiver, tipo, assadeira, sabe? Assadeira, você faz a casquinha e você já vai colocando todos nessa assadeira. Ajuda muito do que você deixar tudo espalhado pela mesa, entendeu? Por mais que sua mesa vai estar toda insufilmada, o ideal é você já ir organizando. Até mesmo se você quiser organizar com sabores, também é bem legal. Enfim, eu acho que é mais ou menos isso. Aí vamos para a parte de embalagem. Eu falei para vocês, né, que é bom ter um espaço legal, micro-ondas, como você pode armazenar. Se eu esqueci de alguma coisa, vocês deixam aqui embaixo. Sobre embalagem. O que acontece? Quando a gente tá começando, eu falo isso porque eu falo por mim. A gente vê aquelas coisas mais lindas das confeiteiras, né? Que elas são muito caprichosas, né? A gente vê aquelas caixas super ornamentadas, né? Todas lindas, assim, que hoje em dia tem bem mais acesso, tem no Mercado Livre, tem tudo. Só que às vezes, gente, pra quem tá começando, não é tão viável. Por quê? Porque a gente que tá começando não vai poder comprar um monte igual a pessoa tá comprando, porque a pessoa vai ter uma clientela para aquilo. Então esse dinheiro vai andar. A gente que tá começando, a gente não vai ter tantos clientes assim, as pessoas não conhecem a gente. Então a gente vai ter que começar de pouquinho em pouquinho. E às vezes a nossa primeira Páscoa pode ser só para nossa família, o que já é muito legal, porque você já vai adquirir uma experiência. Então, sempre falo assim, sempre pezinho no chão. Eu falo por mim, porque eu já fiz Páscoa, eu tenho clientes, mas ainda, mesmo assim, eu continuo fazendo nesse mesmo formato mais simples que eu posso fazer. Até porque no preço final, eu consigo não cobrar um preço porque essas coisas são mais caras, gente. Embalagens rebuscadas são mais caro. Então a pessoa vai ter que cobrar por aquilo, entende? Então eu sempre tento fazer tudo da forma mais média, entregar uma coisa muito boa pro cliente, mas tentar fazer do modo mais simples e médio que eu consiga fazer. Por quê? Porque o custo vai ser menor e também o nosso gasto, né? A gente vai gastar, a gente vai investir menos nessa Páscoa. Então, o que eu recomendo? Por mim, eu sempre procuro fazer 2 tamanhos de ovos. Se você começa a fazer um leque muito gigantesco de sabor, quero fazer, você vai se perder na hora de fazer o cardápio, na hora de comprar os insumos, você vai ter que gastar muito. Isso vai te confundir, mais ainda porque você está começando. Então a gente não sabe de tudo. Então é importante a gente começar de pouquinho em pouquinho pra gente ter, como que eu posso dizer, ter controle daquilo que a gente tá fazendo. E eu falo isso, gente, por experiência própria, tá? Então o ideal é pegar sabores mais tradicionais, entendeu? Comprar embalagens mais simples,
Por exemplo, você vai fazer um cardápio, faz um cardápio mais compacto, mais pequenininho, com 3 sabores para você que vai começar, já é muito bom. Ah, mas eu quero fazer ovo de colher também. Ah, mas eu quero fazer isso aquilo. Você pode fazer, mas o ideal é primeiro começar com o simples. Então, você pode fazer um sabor de ovo de colher e 3 trufados, ou um de cada. O importante, gente, é você ganhar experiência com essa primeira Páscoa, porque tudo que a gente começa é mais difícil, entendeu? Depois que a gente pega a habilidade, aí vai que vai. Então, o ideal é fazer um cardápio mais rebuscado, fazer um cardápio menor e também com insumos mais em conta, sabe? Para você não acabar investindo demais. A embalagem, eu sei que muita gente não vai agradar todo mundo e tá tudo bem, mas eu sempre optei por fazer coisas craft. Eu gosto muito de craft e na época era mais em conta os crafts. E eu não uso, como que eu posso dizer, aquelas embalagens prontas de ovos de Páscoa, sabe? Que vem aqueles sacos, assim, super lindos, ornamentados. Porque normalmente ele é mais caro, então eu opino sempre por usar os mais em conta. Então, o que que eu faço? Eu invisto no papel chumbo, que vai deixar o meu ovo mais protegido, mais armazenado. E eu finalizo, eu não coloco o copinho embaixo do ovo, mas para facilitar, né, para você, às vezes é opcional colocar aquele copinho que vem embaixo do ovo, sabe, para o pezinho do ovo. É opcional, você pode escolher ou não, também não tem nenhum problema. Mas eu normalmente não faço, eu faço ele bem redondinho mesmo assim, e eu uso só papel chumbo para proteger o ovo, papel celofane para, né, fechar ele e fita de cetim. E normalmente eu encomendo tagzinha, sabe? Eu mesmo faço no Canvas uma tag bonitinha, super caprichada. Encomendo de uma gráfica que tem aqui perto e coloco na fita e esse é o ovo finalizado. Eu vou até ver se eu acho uma foto. Se eu não colocar no vídeo, eu deixo aqui no meu YouTube, tá bom? Na parte de fotos. E eu faço isso. E todo ano eu fiz isso, sempre agradou, né? Vai ter gente que vai comprar o ovo pela embalagem? Vai ter gente que vai comprar o ovo pela embalagem. Então a gente não vai estar agradando esse pessoal. Eu acho que fica super bonitinho, eu acho que fica, sabe, bem parecido com os outros ovos, mas tem gente que vai querer uma caixa mais rebuscada, como um presente, e daí é o gosto pessoal e não tem como a gente agradar todo mundo. Então eu recomendo para você que vai começar papel chumbo, celofane e fita de cetim para os ovos trufados fechadinhos, tá bom? É o que é bem legal. Vamos supor, ai, Paulo, não consigo papel chumbo, não sei onde comprar. Sempre a gente tem na internet, mas vamos supor que você não consiga. O que eu posso falar para você é fazer no papel manteiga, sabe? Ou você, tipo, fecha ele com papel sulfilme e você pode colocar o papel seda. Sabe aquele papel seda que a gente compra na papelaria? O papel seda e ainda o papel celofane. Fica super bonito, super fofinho e também vai proteger o seu ovo, tá bom? Mas acho que o chumbo vai te poupar aí mais tempo do que você... Porque na hora de embalar, ter várias coisas assim dá mais trabalho. Então, dá uma pesquisa, faz um esforcinho de comprar papel chumbo, tá bom? Outra coisa, que eu falei, fita de cetim, tudo, sobre ovos de colher. Aí, sobre ovos de colher. Gente, muita gente gosta de ovos de colher. Eu sou o tipo de pessoa que eu gosto mais do ovo trufado. Entendeu? Ele dá mais trabalho, mas eu gosto mais do ovo trufado. Então, no meu cardápio, eu sempre dou opção mais pro ovo trufado do que pro ovo de colher. Mas eu tenho que fazer ovo de colher porque o pessoal gosta. Se você que tá começando não quiser fazer, gente, é o seu cardápio. Pensa no que você gostar de fazer, do que você gostar de comer, sabe? Enfim, eu fiz esse ano dois sabores para ovos de colher. E eu sigo a mesma métrica, o mais simples possível. Então, eu pego uma caixa sem desenho, eu pego uma caixa simples para que eu possa adicionar, vamos supor, a minha marca no ovo. Ou seja, às vezes um carimbo, que sai mais em conta, um adesivinho que você pode fazer da sua loja, né? Uma tagzinha com o seu nome, que você pode colar ali naquela caixa, do que você comprar, às vezes, uma caixa super rebuscada, bonita, mas que vai aumentar muito o custo no final para você cobrar. Então, o mais simples possível para começar. Eu penso assim. E eu amo coisas com menos enfeites. É um gosto muito pessoal também, né? Assim, eu acho lindo as caixas enfeitadas, mas o custo, querendo ou não, fica mais alto e a gente não pode para esse começo, tá? Eu falo por mim, eu não gosto, eu sempre tento deixar a finança um pouco mais abaixo. Mas investir na fita de cetim, num carimbo, numa tag, entendeu? Porque daí são coisas que você pode comprar em menor quantidade.
você pode encomendar de menor quantidade. No Mercado Livre mesmo, tem às vezes 20 caixas de ovo de colher. Às vezes para você vai ser muito. Porque na minha primeira Páscoa eu comprei e eu vendi só 5 ovos de colher. Então sobrou. E se ela for lisa, você consegue decorá-la para os próximos anos. Você consegue reutilizar ela. Do que você fazer uma coisa muito marcada para esse ano. A não ser que você quer que vire uma estética aquilo do seu produto. Aí é outra história, tá? Mas enfim, e outra coisa muito importante sobre onde as pessoas vão levar esses ovos. Eu uso saco craft, saco de deliver, sabe? É o mesmo processo, carimbo, tagzinha, uma coisa que personalizar, que seja algo mais meu. Mas assim, o saco craft, ele é firme, ele protege o produto e ele também é mais em conta. Então, eu sempre opino por coisas crafts e principalmente coisas lisas. Deu pra entender, né? E eu acho, gente, eu acho que é isso. Para você começar, eu acho que isso é muito bacana. Faz uma listinha aí, né? Tipo, ambiente, o que que a sua casa precisa ter nesse primeiro momento? Um micro-ondas para me ajudar, sufilme para me sufilmar a bancada, né? Um espaço na geladeira ou um cômodo mais livre para me armazenar, caixas de isopor, caixas de papelão, né? Insumos, né? Primeiro decidir o meu cardápio para ver o que eu vou ter que comprar de insumo. Nossa, esse meu celular. O que eu vou ter que comprar de insumo. O chocolate, pesquisar, ir no YouTube, ver vídeos da pessoa que fez. Hoje em dia a gente tem muito acesso. Tem criadores de conteúdo o Júlio mesmo, Júlio Sepp, eu acho que é assim, não sei se é assim pronuncia o nome dele. Mas ele mesmo faz, com quantos, tipo, quilos eu faço tantas casquinhas. Então você consegue entrar já nessa parte muito mais informada, sabe? E investindo, às vezes, o básico para você conseguir tirar uma rendinha extra. E assim você vai adquirindo experiência. Enfim, eu acho que eu disse o básico do básico para vocês, tanto sobre embalagem, sobre espaço para você começar a fazer, tá? Se faltou alguma coisa, vocês comentem para mim, porque sou esquecidinha. Provavelmente faltou alguma coisa. Mas enfim, se vocês quiserem assunto sobre recheio, como eu faço os meus recheios, a montagem dos ovos, você pode vir e digitar aqui. E eu também, se eu não me engano, eu tenho um vídeo que eu fiz a Páscoa no posto, bem simples, tá, gente? Que tá tudo isso que eu fiz com papel seda, com papel chumbo, eu acho, se eu não me engano, também usei celofane, fita, tudo bem do básico do básico. Vai ter provavelmente esse vídeo aqui na minha. Como embrulhar ovos, eu acho que tá escrito assim. Enfim, eu espero ter clareado um pouco a mente de vocês. O importante, gente, é a gente começar. Foca no básico, foca em ser organizadinha, fazer sua lista, né? Quanto de chocolate eu preciso, até quando eu vou pegar as encomendas, né? Para você conseguir se organizar, o espaço que eu vou usar em casa, né? Quanto que eu vou investir, quanto que eu vou ter de dinheiro para comprar as coisas, nunca gastar mais do que você pode. Gente, o importante é começar, é de passinho de tartaruga, tá bom? Um beijo, que a nossa Páscoa seja abençoada. Eu também tô super apreensiva. Eu vou gravando pra vocês, que eu também vou fazer Páscoa em casa. E se Deus quiser vai dar tudo certo. E é isso. Bora lá, tá? Beijo, beijo.